Então, fala aí, galerinha. Aqui quem fala é o professor Wesley e estamos mais uma vez com Física na Quarentena. Então, vamos lá. Hoje eu irei trazer algumas questões. Então, essas questões são referentes ao conteúdo de campo elétrico. Então, para quem tem dúvida em campo elétrico, a gente pode trabalhar esse tipo de questão, certo? Então, vamos lá. Eu sei que a gente pode encontrar a força elétrica utilizando a seguinte fórmula. Força elétrica é igual a carga Q vezes o vetor campo elétrico E. Então, isso daí você pode determinar tanto a força, quanto a carga, quanto o vetor campo elétrico. Outra coisa também, a gente pode encontrar esse vetor campo elétrico partindo daquela fórmula da lei de Coulomb. Então, eu tenho que o vetor campo elétrico nada mais é do que a constante eletrostática vezes o produto da razão entre a carga fixa pelo quadrado de sua distância. Então, de uma dessas duas formas eu posso encontrar aí o vetor campo elétrico. Então, bora para algumas questões aqui. Observe o seguinte, eu tenho a primeira questão que uma partícula de carga elétrica Q de 3 vezes 10 a menos 8, ela é colocada num ponto P localizado a 3 metros de uma carga Q. No vácuo, ela sofre a ação de uma força de módulo 1,5 vezes 10 elevado a menos 2 Newton, sendo a constante eletrostática no vácuo 9 vezes 10 elevado a 9 Newton por metro quadrado. Aqui só tem um pequeno errinho, viu, pessoal? É Newton por metro quadrado por Coulomb ao quadrado. Ok? Daqui vocês descartam. Então, responda. Eu quero saber qual é o módulo do campo elétrico em P. Certo? E depois na letra B, admitindo-se que nesse campo elétrico se deve exclusivamente à carga Q, qual é o valor de Q? Então, bora lá. Primeiro eu quero saber o módulo do campo elétrico. Então, primeiro de tudo, o que é que eu tenho aqui, pessoal? Na letra A, eu já fui informado de que existe uma força elétrica de 1,5 vezes 10 a menos 2 Newton. E também a carga que foi colocada nesse campo elétrico, ela vale 3 vezes 10 a menos 8 Coulomb. Então, para descobrir um módulo do campo elétrico, simplesmente eu substituo, deixa eu mudar de cor aqui, na fórmula da força elétrica. Tá um azul. Então, força elétrica é igual a Q vezes E. Então, eu tenho que minha força é de 1,5 vezes 10 a menos 2. Eu sei que minha carga é de 3 vezes 10 a menos 8. Então, resolvendo, deixa eu puxar para cá. Faltou um negocinho aqui, pessoal, desculpem. Vezes o vetor campo elétrico, né? Puxando para cá. Esse termo que está multiplicando aqui, eu passo para outro membro dividindo. Então, eu vou ter que o vetor campo elétrico vai ser igual a 1,5 vezes
10 a menos 2 dividido por 3 vezes 10 a menos 8. Então, quando eu divido aqui, 1,5 dividido por 3 dá 0,5. Quando eu faço a divisão aqui de potências, eu repito a base, 10, subtraio os expoentes. Então, menos 2 menos o menos 8. Então, menos com menos dá mais. Então, menos 2 mais 8 vai dar 6. Colocando em notação científica, eu vou ter aqui 5 vezes 10 elevado a 5. Então, Newton por Coulomb. Isso daqui, pessoal, é o módulo do campo elétrico, certo? Então, 5 vezes 10 elevado a 5. Então, veja que é algo bastante simples. Depois, na letra B, ele pede para eu determinar qual é a carga. Ok, então bora lá. Eu posso utilizar justamente a fórmula para determinar o vetor campo elétrico. Então, K, que é a constante, vezes a carga Q, que é a carga fixa, dividido pela distância ao quadrado. Então, eu tenho essa distância, certo? Que a gente viu anteriormente que ela é de 3 metros. Então, voltando aqui, a minha distância é 3 metros. O valor de K é um valor constante, 9 vezes 10 elevado a 9. E o valor de E acabamos de encontrar. Então, vamos substituindo aqui. Então, se eu substituo, o valor de E fica 5 vezes 10 elevado a 5. O valor de K, 9 vezes 10 elevado a 9. Vezes a carga, que eu não sei qual é o valor dela. Sobre a distância ao quadrado. Então, vamos observar que a distância é 3. Só que eu tenho que elevar essa distância justamente ao quadrado. A distância é 3 metros. Vocês não podem esquecer de elevar ela ao quadrado, certo? Vocês não podem esquecer. Porque acabar esquecendo isso, vocês cometem um erro gravíssimo, né? Então, aqui vai ficar 5 vezes 10 elevado a 5. Repito toda a parte do numerador da fração aqui. Aí eu vou obter que 3 ao quadrado, quando eu resolvendo aqui, vou obter 9. Então, vou mostrar aqui para vocês. Posso cortar esses valores aqui, ó, 9 com 9, certo? Então, eu vou ter 5 vezes 10 elevado a 5 igual a 10 elevado a 9 vezes Q. Então, vou puxar aqui. Então, eu vou passar esse 10 elevado a 9 dividindo. Então, vou ter Q, certo? Essa carga vai estar em módulo aqui. Ao ser um valor positivo, um valor negativo, vocês podem até botar o módulo aqui, certo? Vou colocar aqui, mais o 5 vezes 10 elevado a 5 sobre o 10 elevado a 9. Então, você divide aqui, vai ficar módulo de Q. Repete 5, né? E vai fazer uma divisão de potências. Então, repete a base, 10, subtrai os expoentes. 5 menos 9, então menos 4.
Então, eu coloco Czinho, porque eu estou trabalhando aqui com uma carga. Então, quem seria a carga? 5 vezes 10 elevado a menos 4 coulomb. Então, veja que é uma questão bastante simples. Então, é só aplicação de fórmulas. Então, não tem nenhum mistério, né? Não tem nenhum bicho de 7 cabeças assim. Então, você pegou os valores, substituiu. Tem que olhar com relação às unidades, se a distância está em centímetro, em milímetro, você transforma para metro, certo? Então, por aí é bem simples. Então, vamos lá para a próxima questão. Já nessa questão de número 2, eu tenho o seguinte. Eu quero... ele diz o seguinte. O gráfico abaixo representa a variação da intensidade do campo gerado por uma carga Q pontiforme positiva em função da distância à carga. Admitindo-se que o meio seja o vácuo, em que K é igual a 9 vezes 10 elevado a 9 Newton por metro quadrado, Newton vezes metro quadrado por coulomb ao quadrado, determine qual é o valor da carga. Depois, na letra B, ele quer saber qual é a intensidade da força que atua quando a carga de teste é menos 10 elevado a menos 5 coulomb a 2 metros de distância. E depois ele quer saber qual é a intensidade da carga elétrica, na letra C, quando a carga de teste é 10 elevado a menos 5 coulomb e a sua distância é 1 metro. Então veja, também é uma questão simples. Para resolver aqui, eu posso pegar na letra A mesma fórmula que eu usei na questão anterior, certo? Não muda nada. Então, eu posso utilizar, observando que eu tenho agora a constante, e aqui eu tenho o valor do vetor campo elétrico e tenho o valor da distância em metros. Então, eu posso utilizar o que eu fiz na letra B. Usar isso daqui, ó, essa fórmula. Então, vamos lá. E igual a K vezes Q dividido por D ao quadrado. Vale lembrar que o valor de E é de, no gráfico, 18 vezes 10 a 3. 18, certo? Vezes 10 elevado a 3. Como eu quero descobrir a carga, então Q. E a distância em metros para esse vetor campo elétrico é 1. Então vai ficar aqui 1 ao quadrado. Simplesmente isso. Então, faltou eu colocar aqui, pessoal, desculpe, o valor de K, né? Então, vezes 9 vezes 10 elevado a 9. Desculpem. É para vocês entenderem aqui. Então, quando eu resolvo, vai ficar 18 vezes 10 a terceira. Aqui, deixo igual o numerador, então 9 vezes 10 elevado a 9. Vezes a carga, que é Q. Quando eu for resolver o denominador, 1 ao quadrado vai dar 1. Então não preciso nem colocar, né? Porque vou dividir por 1, vai dar o mesmo resultado. O que é que vai acontecer? Vou passar isso daqui, essa partezinha aqui, dividindo. Então, eu vou ter que Q vai ser igual a 18 vezes 10 a terceira, 10 elevado a 3, sobre 9 vezes 10 elevado a 9. Então, dividindo aqui, 18 dividido por 9, vocês vão encontrar o resultado 2. Agora vocês vão ter uma divisão de potência. 10 elevado a 3 dividido por 10 elevado a 9. Então, repete a base e subtrai os expoentes. 3 menos 9, então dá menos 6. Então, 2 vezes 10 a menos 6 coulomb. Então, isso daqui, pessoal, é o valor da carga. Desculpem aí que se não está bem escrita, eu não estou utilizando uma mesa digitalizadora, aí acontece isso.
Depois, para a letra B, ele pede qual é a intensidade da força. Então, eu vou encontrar a força. A carga tem que ser menos 10 elevado a menos 5 e ela vai estar a distância de 2 metros. Então, eu vou utilizar nada mais, nada menos do que a lei de Coulomb para determinar isso, certo? Então, bora lá. F é igual a K vezes. A notação vai de acordo com o professor de vocês, né? Eu boto Q1 e boto Q2. Tem professor que bota QA, QB, tem professor que bota Qzão, Qzinho. Então, vai de acordo com da forma que vocês estudam, mas a representação é a mesma. Então, eu coloquei aqui, veja, como eu quero descobrir a força, deixo o F aqui sem substituir. Quem é o valor de K? Que é a constante eletrostática. 9 vezes 10 elevado a 9. Aí, agora eu vou para as cargas. Qual foi a primeira carga que eu descobri? Certo? O 2 vezes 10 a menos 6. É uma primeira carga. E qual é a segunda carga? É aquela que foi dada lá na questão. É menos 10 elevado a menos 5. Mas como isso é em módulo, eu não estou colocando aqui, mas vocês sabem que isso daqui é módulo. Então, eu só vou utilizar o valor positivo. Então, eu vou colocar aqui, vou botar até de verde mesmo. 10 elevado a menos 5. Pronto. Eu vou voltar para a cor aqui normal dela. Então, a força... Faltou a distância, né, pessoal? A distância era 2 metros, então vou botar 2 ao quadrado. Vou ajeitar um pouquinho aqui. Então, resolvendo tudo isso, se eu multiplicar aqui, ó, 9 vezes 2 dá 18. Multiplicação de potência de mesma base. Então, repito a base, que é 10, e somo seus expoentes. Então, 9 mais menos 6 vai dar 3. 3 mais menos 5 vai dar menos 2. Então, no numerador vai ficar 18 vezes 10 dá menos 2. Já no denominador, 2 elevado a 2, 4. Então, quando eu divido 18 por 4, eu vou encontrar o valor de 4,5 vezes 10 elevado a menos 2 Newton. Certo? Então, isso é a força. Deixa eu marcar aqui. Quem já me viu dando aula, viu que eu gosto de utilizar vários tipos de giz ou de lápis colorido. É a mesma coisa aqui. Então, eu já encontrei a primeira força, que é da letra A. Na letra C, ele pede para você determinar a força, então a gente utiliza o mesmo princípio, a lei de Coulomb, só que o valor da carga é 10 elevado a menos 5, já é uma carga positiva e a distância é 1. Então, vamos lá. Vou colocar mais uma vez aqui o valor, a fórmula, certo? Esse valor aqui é em módulo, vocês sabem. Então, mais a gente, para ser um pouquinho mais direto, já pode botar o valor positivo. Q1 e Q2, feito eu disse a vocês, vai depender muito do professor, porque tem professor que bota QA, QB, Q', Q2 linhas, Qzão, Qzinho, então depende muito. Então vou descobrir a força de novo. Quem é o valor de K? 9 vezes 10 elevado a 9. O valor da primeira carga, eu vou botar que é 2 vezes 10 elevado a menos 6. E o valor da segunda carga é justamente 10 elevado a menos 5. Certo? Essa ordem aqui não
não vai alterar em nada. Se eu botar o 10 elevado a menos 5 primeiro, depois botar o 2 vezes 10 elevado a menos 6, depois não vai alterar em nada. Então, a minha distância aqui seria 1. Então, vou botar 1 ao quadrado. Simples. Aí, agora, eu vou multiplicar essa parte de cima, só para adiantar. 9 vezes 2 vai dar 18. Faço o mesmo procedimento que eu fiz na questão anterior, que é multiplicação de potência de mesma base, na letra anterior. Então, 9 com menos 6 vai dar 3, 3 com menos 5 vai dar menos 2. E a distância agora, 1 ao quadrado, 1. Quando eu divido, eu vou encontrar o valor da força igual a 18 vezes 10 a menos 2. Colocando isso em notação científica, é o importante, certo? Então, eu vou ter 1,8 vezes 10 a menos 1 Newton. É importante vocês colocarem em notação científica, pessoal, não esquecer. Vou colocar aqui. Pronto. Já determinei. Veja que é algo bastante simples. São questões trabalhosas? São. Mas é só substituição, pura substituição de fórmula. Sabe qual é a fórmula que utiliza? Substitui os valores nas suas determinadas variáveis, encontra a variável que falta. Pronto. Bastante simples. Aqui, como ele, na letra B e C, ele só pede a intensidade, certo? E por último, essa terceira questão, ele diz que o módulo da força coulombiana, que atua entre duas partículas pontuais de mesma carga, é apresentado no gráfico abaixo. Considere a constante de Coulomb igual a K igual a 9 vezes 10 elevado a 9. Eu quero na letra A que você determine a carga Q de cada uma das partículas. Vale lembrar que aqui diz o seguinte, deixa eu colocar no marca-texto. São duas partículas, certo? Q1 e Q2, QA e QB, de mesma carga Q. Então, as cargas são iguais, certo? Porque você pode perguntar aqui, ô professor, como é que eu vou fazer isso? Que eu não tenho o valor das cargas. Mas vocês vão observar outra coisa aqui, olha. Nesse gráfico, eu tenho um valor da força e da distância. Eita, não ficou bem reto não, mas dá para vocês entenderem. Então, ó, eu tenho um valor aqui, ó. Quando a distância for de 1 metro, quem é a força dessa partícula, dessas cargas, melhor dizendo, 3,6. Então, eu posso utilizar a lei de Coulomb novamente para resolver isso. Então, vamos lá. Deixa eu voltar aqui ao lápis. Então, na letra A. Como eu quero agora determinar qual é o valor da carga, né? Então, eu tenho que F é igual a K vezes, vou botar Qzinho vezes Qzão dividido pela distância ao quadrado. Podia botar QA e QB, Q1 e Q2, certo? Eu sei que isso daqui está em módulo, pessoal, certo? Está em módulo aqui, ó, as cargas. Para vocês não esquecerem. Veja, como ele diz que QA e QB, ou Qzinho, Qzão, Q1 e Q2, eles têm a mesma intensidade, então eu vou substituir por qualquer valor semelhante. Q e Q. Aí eu sei que a força é de quanto? 3,6 Newton, não é isso? Foi o que a gente viu no gráfico. Então, vou voltar aqui para o gráfico para vocês observarem. Ó. Força em Newton, 3,6 e distância 1. Então, quem é o valor de K? 9 vezes 10
elevado a 9. Vezes. Aí aqui eu vou ter o quê? Q. E aqui eu vou ter Q de novo. Como são iguais, deixar na mesma representação, com a mesma letra, né? Dividido pela distância ao quadrado. Então a distância aqui é 1. Então 1 ao quadrado. A distância já está em metro. Quando eu vou resolver aqui, pessoal, eu vou ter que 9 vezes 10 elevado a 9. Certo? Vai multiplicar quem? Q ao quadrado. Né? O que? Q vezes Q, Q ao quadrado. Tudo isso vai ser igual a 3,6. Vou passar dividindo esse valor aqui, ó. Tá multiplicando, vou passar dividindo. Então, observe aí como é que eu faço. Vou deixar o Q ao quadrado. Igual. Isso daqui eu vou transformar numa notação científica para poder dividir, certo? Não está trabalhando tanto com valor decimal. Então, 36 vezes 10 a menos 1. E aqui eu passo o 9 vezes o 10 elevado a 9. Então aqui eu começo a divisão. 36 dividido por 9 dá 4, certo? Não esquecendo aqui do quadrado, né? Vou ter uma divisão de potência, então repita abaixo, subtrai o expoente. Menos 1 menos 9 vai dar menos 10. Se está elevado ao quadrado, eu vou transformar isso numa raiz quadrada. Então vai ficar raiz quadrada de 4 vezes 10 elevado a menos 10. Certo, pessoal? 4 vezes 10 elevado a menos 10. E vou resolvendo aqui. Toda vez a raiz quadrada, ela é mais ou menos, certo? Não coloquei aqui, mas eu posso colocar. Aqui. Então, a raiz quadrada de 4 é 2. E a raiz quadrada de 10 elevado a menos 10 é 10 a menos 5. Propriedade de radicais, não é isso? Então, eu tenho aqui o valor da carga. Então, Q1 e Q2. Q1. Não vou botar Q1 não, vou botar da forma que eu coloquei inicialmente, lá em cima. Certo? Q e Qzão, Qzinho e Qzão, eles vão valer mais ou menos 2 vezes 10 a menos 5. Pronto. Como ele pede módulo, pessoal, vamos voltar aqui. Como ele pede módulo, o módulo a gente só pode trabalhar com um valor positivo, não é isso? Então, eu vou ter que Q1 e Q2 só vai ser o valor positivo. Eu ainda posso até colocar em notação científica aqui, ó. Q eu posso dizer que é 20. Vou tirar da notação científica, melhor dizendo, né? A menos 6. Isso é a mesma coisa de 20 microcoulomb. Então, pode ser dessa forma. Ô professor, eu tenho que colocar toda vez dessa forma em microcoulomb? Não, vai depender muito da questão, certo? Se você botasse 2 vezes 10 a menos 5, estava certo. Tem que lembrar que o valor teria que ser o positivo. Por que o positivo? Porque na questão ele fala do módulo, certo? Vamos lá. E depois a letra B,
ele pede o módulo do campo elétrico. Então, para determinar o módulo do campo elétrico, deixa eu alterar aqui. Eu posso utilizar a fórmula do vetor campo elétrico. É igual a K vezes Q sobre D ao quadrado. Como eu quero descobrir E, né? Eu já tenho o valor de K, que é 9 vezes 10 elevado a 9. O valor de K eu acabei de descobrir. Aí veja, eu vou colocar aqui o 2 vezes 10 elevado a 5. Foi o valor da K que eu acabei de descobrir, não é isso? E a distância, ele diz que a distância é de 3 metros. Então, eu vou colocar aqui, ó. 3 ao quadrado. Tem que se orientar nisso, porque na primeira questão a distância foi 1, não significa, na primeira letra a distância foi 1, não significa dizer que na letra B também vai ser 1. Então, para facilitar, eu não vou nem multiplicar, vou deixar aqui 9 vezes 10 elevado a 9. Vocês podem multiplicar, mas eu não vou, eu vou explicar o porquê. Aí vezes 2 vezes 10 elevado a menos 5. Aí quando eu resolver 3 ao quadrado, vai dar 9. Então, foi justamente por isso que eu não multipliquei. Porque aqui, ó, tá multiplicando por 9, tá dividindo por 9, vai ser eliminado, certo? Vão se anular. Então, puxando para cá, eu vou ter que o vetor campo elétrico será de 2, certo? Que é o que sobrou, vezes 10. Como é uma multiplicação de potência, repito a base e somos expoentes. Então, 9 mais menos 5 vai dar 4. Então, Newton por Coulomb. Então, esse é o vetor campo elétrico, certo? Dessas cargas a uma distância de 3 metros. Então, pessoal, espero que tenham gostado aí, espero que tenham entendido, certo? Então, se inscrevam aí no canal, dê uma ajudada e próximos dias terão mais vídeos como esse, viu? Tchau, tchau, até a próxima.